Jair Bolsonaro omitiu a transferência de 2 milhões de reais para Michele Bolsonaro, enquanto Eduardo Bolsonaro utilizou a conta da própria esposa para enviar dinheiro. Isso tudo segundo investigação da Polícia Federal, em um contexto aí de temor de medidas do ministro Alexandre de Moraes. Isso vai dar um pano para a manga. Bom, vocês devem lembrar que quando a Polícia Federal bateu lá na casa do Bolsonaro, tinha lá 14 mil dólares na gaveta de cueca do Bolsonaro. Agora apareceram 2 milhões aí na conta da Michele, coisa estranha, mas quem vai trazer todo o contexto e as notícias é a Day Oliveira, que tá aqui ó, com a @DaianeJOliveira, segue ela lá. Você pode me seguir também no @lu.junior se você quiser. Vamos lá, Day. Pois é, Luan. Para começar, eu amei aqui que a Luana Paiva mandou uma mensagem: 50 tons de exposição. É exatamente isso. O Jair Messias Bolsonaro, ele não tem vergonha nem pudor nenhum de colocar a Michele no que a gente chama de rabo de foguete. A gente já sabe disso. Não que ela também não mereça, ela está casada com ele, a gente já sabe que... né? Para quem não sabe o que é rabo de foguete, Day, o que é um rabo de foguete? Rabo de foguete é a mesma coisa que a gente chama aqui na Bahia de laranjada. O que a gente chama de colocar alguém no esparro, o dicionário baianês, tá, gente? Okay. É você colocar alguém em maus lençóis, numa situação complicada. E é exatamente isso. A Michele teria recebido aí 2 milhões, é muito dinheiro. Para começar, a gente não sabe nem como essa família Bolsonaro compra tanto imóvel em dinheiro vivo e continua tendo tantos milhões aí para sair fazendo transferências assim, né? E a gente também tem o filho do Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, utilizando a sua esposa também como a conta da esposa para receber dinheiro, transações que eram feitas aí pro pai para ele. E ele utilizava a conta da sua esposa para ocultar. A gente vai utilizar o termo ocultar no momento, porque é o máximo que a gente pode utilizar. Vou pedir para você, Lúcio, para trazer a matéria que vai falar sobre isso. Inclusive, vai ter também uma pontuação aí sobre o dinheiro encontrado na casa do Jair Messias Bolsonaro durante essa operação da Polícia Federal. Isso. Agora sim, vamos para o nosso telão. Vamos falar sobre esses recursos aí que teriam sido transferidos de forma irregular. Bolsonaro e Eduardo transferiram 2 milhões de reais parcelados para evitar alertas. O relatório final, tem que apertar aqui o continuar para a gente conseguir ver todo esse material. Tem muita publicidade, atrapalha. Pronto. O relatório final da Polícia Federal, divulgado nesta quarta, aponta que o ex-presidente... Vou te pedir para segurar um pouquinho. Tem muita publicidade, de fato atrapalha, mas ajuda aí os jornalistas a terem as contas pagas, né, que eles recebem por causa da publicidade, mas sofremos com isso por aqui também. Vamos lá, Lu. De fato tem, né? Jair Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, movimentaram mais de 2 milhões de reais de forma fracionada para evitar chamar a atenção de órgãos de controle. Segundo a PF, a partir dos dados, foi identificado que, abre aspas, desde o início do ano de 2025, quanto ao repasse de recursos substanciais do primeiro para o segundo, ou seja, de Jair Bolsonaro para o filho Eduardo Bolsonaro, de forma reiterada e fracionada, como forma de evitar o acionamento de mecanismos de controle ilegal, a partir da remessa de valores abaixo dos limites legais exigidos para o acionamento automático em sistemas de monitoramento bancário. A PF solicitou ao STF a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e do filho para as investigações. Segundo o relatório, também foram pedidas informações ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Apertei aqui no canto errado. Vamos lá, mais informações. O relatório diz que Bolsonaro fez 6 transferências para Eduardo Bolsonaro no começo do ano, que totalizaram 111 mil reais. O filho do presidente está nos Estados Unidos desde o início do ano. Em 13 de maio, no entanto, o ex-presidente mandou de forma atípica 2 milhões de reais ao filho. O valor já havia sido citado por Bolsonaro em entrevista à imprensa à época. O relatório ainda mostra que Bolsonaro fez câmbio de 105 mil reais em dólares, mesmo estando proibido de sair do país.
milhões. Os valores foram encontrados pela PF durante busca e apreensão na casa do ex-presidente em 12 de julho, Abre aspas. Na ocasião, foram arrecadados 13.400 dólares divididos em 2 locais distintos, 7.400 dólares encontrados no quarto de Jair Bolsonaro em uma gaveta de roupas e 6.000 dólares encontrados no escritório da residência, no interior de uma gaveta pertencente à mesa de trabalho do ex-presidente. Segundo os investigadores, a disposição do dinheiro indica que os valores pertenciam efetivamente a Bolsonaro. Apesar da justificativa para as despesas menores durante viagens oficiais do ex-presidente, conforme o relatório, o elevado número de transações em dinheiro vivo levanta suspeitas por dificultar a rastreabilidade e indicar possível vínculo com atividades ilícitas. São essas... possíveis vínculos, Adoro essa possibilidade, Gostei também da pergunta aqui, de onde sai tanto dinheiro? Não sei, mas a Polícia Federal precisa voltar a investigar aí possíveis acusações de rachadinha, possíveis acusações de dinheiros que são rematados pelos PIX. Quem é que faz tanto PIX assim para essa família? É algo muito estranho. E aí, Lúcia, eu vou te pedir só para colocar a matéria do Metrópolis, por gentileza, que vai apontar aí o seguinte, o Eduardo Bolsonaro utilizou a conta da Heloísa Bolsonaro, da sua esposa, aqui no Brasil, para receber uma parte desse dinheiro que foi remetido a ele. Então, é interessante porque o que a Polícia Federal aponta é exatamente o seguinte, que Eduardo utilizou a conta bancária da esposa, entre aspas, como forma de escamotear os valores encaminhados por seu genitor, utilizando como conta de passagem com a finalidade de evitar possíveis bloqueios em sua própria conta. E aí, a análise de dados financeiros feitas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, identificou que desde o início de 2025, esses repasses são feitos de Jair Bolsonaro para o filho, de forma, como foi dito agora na reportagem, reiterada e fracionada. No mínimo, tem algo que não cheira bem nessa história, para a gente não utilizar outros termos. Não está cheirando muito bem. É muito dinheiro que vem sendo monitorado, que vem sendo transferido de uma pessoa para outra. Também tem as contas da Michelle Bolsonaro, que são utilizadas pelo próprio Bolsonaro. Um dia antes de prestar o depoimento à Polícia Federal, o Bolsonaro transferiu essa mesma quantia de 2 milhões de reais que ele transferiu para o filho Eduardo para a Michelle Bolsonaro. E a corporação apontada que não houve explicação para essa movimentação financeira um dia antes do seu interrogatório. E a Polícia Federal, inclusive, ressalta que o ex-presidente também realizou entre junho e julho 6 operações de câmbio para obtenção de dólar, mesmo proibido de fazer essas transações por ordem judicial desde fevereiro de 2024. Se ele não tem passaporte, se ele não pode viajar, para que ele está armazenando tanto dólar? E aonde está, inclusive, todo esse montante? Será que é só aquilo que foi encontrado na casa do Bolsonaro? E aí, ao todo, o Bolsonaro teria movimentado mais de 105 mil reais em câmbio, que o valor que guarda correspondência com o que foi encontrado na sua casa durante a busca e apreensão feita em julho. Na ocasião, foram apreendidos 13,4 mil dólares em sua casa. É isso, Lúcio? O que a gente tem é, no mínimo, uma história mal contada e alguém que aí, inclusive, a gente tem agora, pelo inquérito da Polícia Federal, a informação de que o Bolsonaro tentava fugir e pediu asilo político para a Argentina. Não conseguiu, nosso próximo inclusive. É o nosso próximo, exatamente. Ele não conseguiu. Então, aparentemente, quando você vai juntando essas peças todas de quebra-cabeça, parece que ele tentava fugir para a Argentina para depois buscar uma fuga aí para os Estados Unidos, porque é o que vem sendo desenhado por essa família. Mas só quem pode responder isso é a polícia, só quem pode identificar o que vem acontecendo de fato é o nosso judiciário, mas que bom que o judiciário de fato age muito rápido, pelo menos com alguns inquéritos, como é o caso dos inquéritos que estão na mão do Alexandre de Moraes, Então, isso vem beneficiando bastante para que isso não aconteça. Um pouquinho mais, eu acho que o Bolsonaro já estava na Argentina e já estava nos Estados Unidos, viu, Lúcio?
E alguém, o Godinho aqui no chat lembrou só uma coisa: 113 imóveis comprados em dinheiro vivo por essa família. Chocolate não dá tanto dinheiro assim não, gente, perdão. Então, complicado, viu? É esse ponto que eu ia destacar aqui, Dai. O histórico da família Bolsonaro não é bom em relação a essas possibilidades, né? Até hoje ninguém foi condenado por isso, mas essas possibilidades de dinheiro ilícito. Então, se falou, né, em rachadinha, se falou em funcionário fantasma, né? Quem não lembra da Val do Açaí, né? Se falou em uma possível lavagem de dinheiro com loja de chocolate. Se falou em compras de imóveis com dinheiro vivo, não são poucos, como o nosso chat lembrou ali, 103 imóveis, né, com dinheiro vivo. E aí a gente tem isso também, né? O Bolsonaro estava ali com algum dinheiro. A gente também tem o histórico das joias, né? Que invariavelmente as joias foram interceptadas pela Receita Federal, mas já tinha foto do o pai do Cid, já estava tirando foto das coisas, tentando vender alguma coisa, né? Então, o histórico realmente não é bom para a família Bolsonaro em relação a isso, né? O que a gente espera é que a justiça investigue se realmente tem alguma irregularidade em relação a esses repasses, e se tiver, precisa ser explicado, porque são valores relativamente altos, né? Outros valores em dólar, que quando você guarda esse valor em dinheiro, vamos combinar assim, quem que tem hoje 14 mil dólares em dinheiro em casa? Assim, guardado em casa, na gaveta de casa, né? Se não estiver planejando uma viagem, se não estiver planejando algo desse sentido. Né? Então, no mínimo suspeito. E a suspeita a gente espera que seja investigada da melhor forma possível. O que você acha? Você acha que o Bolsonaro estava juntando esse dinheiro para alguma aquisição, para alguma viagem específica? Conta pra gente aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Antes da gente ir embora, eu quero convidar vocês para o nosso Meteoro Telescópio, novo Meteoro Telescópio, que já está à disposição para você assistir logo depois desse vídeo. E você sabe o que o Homem-Aranha, o Bolsonaro e a tornozeleira eletrônica podem nos ensinar sobre as punições do direito? Pois nesse vídeo a gente te conta que de um dispositivo aí que parecia coisa de ficção científica e que se tornou um símbolo de um momento político conturbado no Brasil, a tornozeleira eletrônica revela muito sobre como a justiça funciona. Ou, melhor, né, como deveria funcionar. É o que a gente vai te contar então nesse novo Meteoro Telescópio disponível já, tá? Então termina esse corte, já pode ir lá assistir que já está disponível, tá bem legal. Então fica aí o convite, um grande abraço e até a próxima.